Boa noite. Boa noite, pessoal. Esperando um pouquinho as pessoas entrarem na live. É a primeira live da Fibrato. Estamos super felizes em estar iniciando isso junto com vocês. Muita gente legal entrando aqui. Que legal, tô super feliz, viu? Ex-alunos nos prestigiando. Vários profissionais da arquitetura. Muito bom. Parceiros, colegas. Muito legal. Vai ser um bate-papo super legal, bem descontraído. E a nossa intenção é encher vocês de informações. Os nossos convidados são super interessantes, super legais. Uma das nossas convidadas, ela é internacional. Ela, inclusive, vai fazer essa live na madrugada. Para ela, né? 6 horas de fuso. E um dos nossos convidados também que tem uma vasta experiência, vai ser vasta experiência em comunicação, marketing, é arquiteto de formação, um colega meu. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, pessoal. Bom, eu vou começar aqui, já tem bastante gente entrando, né? E para não ficar muito tempo esperando, eu sou Andreia, sou arquiteta de formação, fui professora e hoje eu trabalho como arquiteta e diretora da Fibrato Móveis. E a gente tem enfrentado vários desafios pós-pandemia, durante pandemia, na verdade, que a gente está ainda vivenciando um momento bem delicado e bem atípico em tudo. E a Fibrato não pode deixar de intervir, né, e participar e se posicionar com relação a essa nova maneira da gente viver, novas maneiras de convívio, com esse novo normal. Então a gente não pode deixar de participar, de se posicionar, também de falar como que a gente está enfrentando todas essas situações de relações pessoais, sociais, ecológicas, ambientais, econômicas. E aí, o que a gente achou de interessante para fazer, para contribuir com todas as pessoas, trazer pessoas de peso, convidar pessoas de peso que possam também contribuir de alguma forma com a gente e falar um pouco de como que a gente pode se adaptar a esses novos desafios que a gente vai enfrentar. Pensando em todos, né, e na situação de todos aí, porque todo mundo está enfrentando as mesmas dificuldades, é tudo novo para todo mundo, ninguém passou por isso que nós estamos passando. E aí, eu gostaria de convidar aqui, né, de falar, de apresentar sobre os nossos convidados, que um dos nossos convidados é o Mário Persona, que é escritor, comunicador, palestrante, junto com a Marilisa Bonesso, Mari, para mim é Mari. Eles escreveram esse livro aqui, O Novo Normal, Reinvente-se. E eles vão trazer um pouco, né, das experiências deles para a gente tentar enfrentar esses novos desafios aí que vem pela frente. Vou chamá-los. Estão entrando.
Estão entrando aqui. Pedi um pouco de paciência, gente. É a minha primeira live. E aguardando os dois. Um pouquinho. Queria falar assim, tô muito feliz. Mari! Oi, que legal, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite, pessoal. Boa noite. Que horas são aí, Mari? E onde você São está, né? Eu falei que duas. você é internacional, mas não falei de onde você está. É, eu tô na Bulgária. Meu marido é búlgaro, então a gente Ah, mora aqui. legal, legal. Vamos esperar um pouco o Mário, né, para poder entrar aqui, falar junto com a gente, para bater um papo conosco. Deixa eu chamá-lo. Deixa eu ver se eu fiz certo, né? Porque de repente. Ah, agora sim. Agora eu enviei a solicitação para ele. Aê! Eu achei que eu tivesse enviado. Mário? Bom, Mari, eu venho falando um pouco, né? Tenho lido, na verdade, eu estou usando bastante esse livro do Novo Normal, tenho gostado muito. Muitas coisas, né? A gente entende que já faziam parte de algumas mudanças de algum longo período. E eu Uhum, acredito que com a pandemia a gente só acelerou um pouco isso. dessas mudanças, né? E das novas adaptações e tudo mais. Primeiro, antes da gente começar a falar, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, de onde você é no Brasil, né? E por que você foi para aí. Se você puder compartilhar isso um pouco com o pessoal. Posso sim. Bom, como vocês já ouviram, meu nome é Marilisa Bones. Podem me chamar de Mari, eu até prefiro, é mais amigável. Eu sou natural de Andirá, no norte do Paraná. A gente tem muita influência paulista, por sinal. Faz algum tempo já que eu que eu fico entre o Brasil e a Europa, né? Comecei em Dublin, fui para a França, morei na Eslovênia e me casei e vim para a Bulgária, né? Eu tinha a intenção de fazer uma internacionalização da minha carreira. Então, assim, eu fico entre o Brasil e a Europa, então eu acabo acompanhando um pouco das mudanças em todos os lugares, né? Um olhar um pouco crítico, um olhar tendo como pano de fundo o jornalismo, né, que é a minha formação, e a comunicação empresarial e internacional. E eu gostei muito do que você falou, André, que essa pandemia, a mudança, ela foi uma catalisadora, né? É um catalisador, né? Ela acelerou um processo, por exemplo, o home office. Muitas empresas grandes já planejavam fazer esse teste, né? Mas aí aconteceu desse catalisador vir e atingir todo mundo ao mesmo tempo, né? Foi uma grande experiência global. Ninguém saiu ileso, todo mundo foi forçado realmente a entrar na tecnologia, né? A ter mais contato com a tecnologia, por exemplo, né? Como um exemplo disso tudo. Pois é. E é isso. Então, assim, minha experiência, só para o pessoal entender um pouco melhor, é com comunicação e marketing. Eu já fui Aham. analista. Hoje eu faço media training, consultoria para profissionais e empresas que queiram tocar a própria comunicação ou que, né, prefiram o in-house, né, ao invés de agências, por exemplo. É isso mesmo. E é super interessante, Mari, porque eram profissões, né? E, na verdade, que nós não tínhamos muito acesso. Então, a minha formação é em arquitetura e eu desenvolvo produção de móveis. Porém, Sim, como, como que a gente faz essa comunicação e essa interface com as outras pessoas, com as demais pessoas, né? Como que a gente faz essa conexão? Então, não era muito próximo da gente essa questão da comunicação, principalmente a comunicação digital. Por mais que nós temos os meios, as redes sociais e várias formas, mas sim.
não é um, não era muito, não é uma coisa que é fácil fazer ou é próximo fazer. Tanto que a gente tem visto muitas pessoas tentando, experimentando, Sim. fazendo, né? Uhum. E aceitando esses novos desafios. Para a Fibrato, a gente vinha implantando devagar, né? De alguma forma, e agora que a gente entendeu assim, poxa vida, que bom que a gente está um pouco preparado para fazer essa comunicação. E cada vez mais, Mari, a nossa intenção e o nosso objetivo é fazer essa comunicação e ter essa comunicação mais próxima com as pessoas. Oi, Mário, tudo Mário, Olá, bem? tudo Que bem? Vocês não queriam me saudades, deixar Mário. entrar? Eu fiquei batendo na porta aqui o tempo todo. Ninguém Ai, abriu para mim. eu não te aceitava. Não te aceitava. Tudo bem, Mário. Olha, eu estou muito feliz por vocês dois terem aceito esse convite em participar desse bate-papo, né? Que Aham. seja assim, um bate-papo bem descontraído, bem legal, gostoso. Estou morrendo de saudade dos dois. A Mari esteve no Brasil recentemente, mas foi lá só para Curitiba. Nem veio viajar. é, E, poder contar com vocês, né? Compartilhar um pouco da experiência de vocês, do trabalho, que a gente é fã, a gente acompanha. E vocês poderem compartilhar com a gente como serão esses novos desafios, né? Já que vocês, eu acho que tem bola de cristal aí para falar como que a gente pode enfrentar. Na verdade, é compartilhar as experiências mesmo. Mário, a Mari falou Bom, um pouco dela, eu queria que você falasse um pouco sim. sobre a sua carreira Eu? aí. Você é meu colega, hein, de profissão. Sim, somos arquitetos. Você está arquiteta, né? Eu não. Ou você está arquiteto, né? Porque eu acho que não tem o feminino no termo da profissão. Não sei se ainda tem ou não, mas Tá, tudo bem. Então, eu sou arquiteto, sou formado, deixa eu ver, eu esqueci já. Em esses nomes. 1900 eu não lembro mais, é na década de 70, 79, sim, Mário. 79, não, 79, acho que é 79 que me formei. Você sabe que eu não lembro, não? Olha só que loucura. 78, 78, eu sou de 78. Mas eu atuei um tempo em arquitetura, depois atuei um monte de coisa, fui morar no mato, né? Eu era bicho grilo, Deixa eu ver. então você já conhece minha história, né? Então Isso. eu fiz um milhão de coisas. E até trabalhar com negociação, depois trabalhar na área de internet, quando a internet estava começando no Brasil, eu estava trabalhando numa empresa, como diretor de comunicação de uma empresa de TI e de sistemas para a internet. E aí comecei a trabalhar por conta própria também, como palestrante, como consultor, como professor. E venho aí andando junto. E nessa área hoje, que o nosso tema agora é o novo normal, né? O meu novo normal ele é um pouco velho, né? Porque eu já estava no novo normal há alguns anos trabalhando em casa. Eu trabalhei Então, muito tempo como tradutor de livros e de textos técnicos para a indústria. Comecei fazendo isso com máquina de escrever e depois em computador e depois veio a internet. Então eu jogava em várias posições no campo de trabalho, né? E aí com o tempo acabei adquirindo experiência também na internet. Então até é curioso que em 2019 eu fui convidado para fazer uma palestra sobre o novo normal, não tinha esse nome, novo normal na época, mas era para o Tribunal Superior, Supremo Tribunal de Justiça de Brasília. E o Supremo estava, na metade do ano de 2019, já preparando todo o seu pessoal, ou uma grande parte, a maior parte deles, dos servidores, para trabalhar em casa. Então eles fizeram um evento em Brasília, eu fui um dos palestrantes, e ninguém supunha, ninguém nem imaginava que, de repente, o mundo ia trabalhar daquele jeito, né? A gente estava ali quase que inaugurando uma nova maneira de trabalho. pois E é. depois veio então esse livro também, com o que cabe exatamente
com as coisas que estão acontecendo. Eu recentemente lancei um curso pela internet, um curso online, pela Hotmart, de comunicação, criatividade, marketing, que já tem, inclusive, as dicas de comunicação para o trabalho em casa. Ai, que Algo que bom. antes você não encontrava, né, em literatura, em nada disso. Então, é um curso em vídeo, onde eu já dou as dicas de como trabalhar em casa, a ética do trabalho em casa, a câmera e uma série de coisas. Mas, então, nós estamos vendo uma mudança tremenda no modo de trabalho e não espere voltar ao que era. Sim. Não espere, não vai ser igual. Daqui para frente, tudo será diferente. A gente Foi vai ter que aprender a chacoalhando, ser hein? gente, Foi né? Olha, eu vou chacoalhão. pedir. Posso interromper um pouco? Eu acho muito Sim, interessante a história do Mário, de quando ele migrou do escritório, que ele pagava escritório, pagava, se eu não me engano, secretária, e migrou para o trabalho home office há muitos anos. Então, assim, quando você vê um exemplo como esse, hoje em dia, é muito comum, corriqueiro, né? Todo mundo vivendo o tempo inteiro, mas as pessoas mais criteriosas e que analisam se visse o que aconteceu com o Mário, poderia reproduzir, por exemplo, dentistas. Aqui na Europa é muito comum um dentista não ter uma secretária. O dentista, ele é dentista e ele recebe o pagamento. No Brasil, não. O Brasil é mais elitizado, digamos assim. Então, assim, eu gostaria de me intrometer como jornalista aqui e pedir para o Mário contar um pouquinho dessa experiência, porque é muito válida nos dias de hoje, apesar dele ter vivido isso há muitos anos. então, eu, a princípio, sim, aluguei um escritório, mas eu logo vi que não ia. Eu paguei até multa para desalugar o escritório, né? Eu vi que eu não ia trabalhar. Eu trabalhando em casa, eu acordo às vezes no meio da noite para ter ideias e fazer as coisas, então não ia dar certo eu sair no meio da noite para ir até o escritório, para abrir o escritório, trabalhar, e podiam chamar a polícia até. Então, eu logo eu vi que a coisa ia mudar, mas isso muito antes de Covid ou qualquer coisa assim. Tanto é que eu trabalhei muito tempo em casa, continuo trabalhando em casa. Tive uma empresa especializada em atendimento, que fazia o meu atendimento telefônico, um telefone para atendimento, que anotava recados e tudo. Depois minha irmã veio trabalhar comigo também, sem ela sair de casa. Ela fazia toda a interação com os clientes, negociava preço e tudo mais com os clientes. Porque é interessante, você trabalhando em casa, às vezes você precisa ter uma pessoa fazendo o seu meio de campo, principalmente na profissão de palestrante, porque você dá um preço e às vezes o cliente ele quer R$ 10 a menos, né, do preço que você deu, mas ele se sente constrangido. Puxa, vou Vou pedir um pedir pro desconto para o palestrante. palestrante, né? Ele acha que palestrante é um papa, né? Um cara que está lá em cima, no topo da montanha, um guru, né? Então, às vezes, era muito importante ter uma pessoa para poder quebrar essa dificuldade, né? E uma vez eu encontrei até um amigo que é consultor, e quando eu expliquei para ele como é que eu trabalhava, eu falei, eu trabalho em casa, tem uma pessoa que faz meu atendimento, que faz contato com o cliente e tudo, porque um consultor, ele nunca recebe clientes no seu escritório. Ele sempre vai à empresa onde ele faz a consultoria, não é? A empresa liga, fala, passa aqui que eu preciso conversar com você. Você vai lá na empresa. Quando eu falei isso, eu assim, Mário, não me fala isso, cara. Faz 5 anos que eu aluguei uma casa, decorei a casa inteira, contratei uma Nunca foi ninguém. secretária que ela é viciada em ficar grávida É. todo ano, tem que, tem que dar férias para ela. E agora que você está me falando isso, nunca Pois entrou um é. cliente no meu escritório. Então as pessoas precisam agora quebrar. Aproveita agora essa fase e rompe com os velhos costumes de Pois trabalho. é, pois é. Tem que Aqui romper com o tem, costume tem que antigo. romper. Aqui na Menos live, é né, mais. participando, tem vários profissionais de arquitetura e, inclusive, tem antigos ex-estudantes, né? Eu dava aula de arquitetura e de urbanismo na Faculdade de Arquitetura, aqui em Rio Preto. E essas discussões, isso tudo que a gente está acontecendo, isso tudo que está acontecendo agora, a gente já discutia e trazia essas pautas para serem discutidas.
o nosso uso dos espaços, os nossos maus usos, né, dos espaços, o nosso uso do carro, que gera tantos impactos Ambiental. ambientais, que são problemáticos, né, gravíssimos. E tem coisas que a gente não precisa ter sozinho, que a gente também é muito egoísta, né? O compartilhamento de habitações hoje, que a gente já escuta falar, e que a, a pandemia, ela só acelerou esse processo. E o que foi engraçado para nós é que a gente se sentiu surpreendido, para nós aqui, enquanto Fibrato, que foi uma experiência que nós tivemos, é que as pessoas não estavam com as casas preparadas. Quando elas pararam, precisaram ficar em casa, aí que elas se deram conta de, peraí, eu preciso de ter uma qualidade, uma melhor qualidade aqui no meu ambiente, no meu espaço. Então, tanto que na nossa área, né, de arquitetura, de interiores, na nossa área de imóveis, a gente não conseguia nem atender tamanha demanda. E foi quando as pessoas se deram conta de que elas estavam mal estruturadas em suas casas. Então, isso é uma experiência que a gente teve, vivenciou e está vivenciando ainda, nesse momento aí de pandemia. E ninguém acreditava, né? Quando a gente falava lá na faculdade, ninguém acreditava. Falava, não, vocês são tudo loucos, isso não existe. Uma cidade sem carros, na Europa existe, né, Mari? A vida na Europa ela é muito diferente, assim, o bem comum, o bem público é muito forte aqui, né? A gente tem carro, mas a gente vai no centro de metrô. Por que que eu vou no centro de carros e de metrô? Não tenho estresse, né? Vou chegar em 20 minutos, não preciso me preocupar onde eu vou estacionar meu carro. Mas essa questão que você fala da adaptação, né, é uma questão bastante prática que a gente também aborda no livro e até bastante baseada na experiência do Mário e minha também, porque tanto o Mário há muitos anos trabalha remotamente, né, não só no home office, e eu também, faz uns 6 anos mais ou menos. Então eu precisei instaurar uma disciplina na minha família. Eu cheguei já a ter discussões com meu pai que toda hora vinha, vai no mercado para mim, vai fazer isso para mim. Eu olhava para ele e falava assim, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando. Então assim, foi necessário. Eu acho que as mães sofreram muito também, né? Famílias com criança, de realmente impor limites, né? E você tendo um espaço físico próprio, mesmo que seja numa sala de TV compartilhada ou no próprio quarto, você fala assim para a criança: olha, quando eu estiver ali, não me incomoda, eu estou ocupada. Então, são questões culturais e de espaço físico, né? Que aí envolve muito do trabalho de vocês. Tem uma Esse foi coisa o que maior perguntaram. desafio, vocês acham? Que, Tem, assim, essa dificuldade, existem dificuldades no home office, né? Esses são desafiadores. Tem alguma experiência sua, Mário, que você acha que é um desafio desse trabalho em casa? eu vou primeiro responder uma pergunta que fizeram aqui, Ah, se nós estamos voltando ao tempo do trabalho artesanal, não é? Realmente estamos. Estamos voltando à era pré-revolução industrial. Porque antes da Revolução Industrial, o que acontecia? Não tinha, todo mundo trabalhava em home office, não tinha fábrica, né? Todo mundo ficava em Sim. casa. Então a pessoa fazia um sapato em casa, outro fazia roupa em casa, tecelagem era em casa, era tudo em casa. Aí o que aconteceu? Como o custo de pesquisa, você vai fazer um sapato, você tem que pesquisar quem faz o amarril, o cadarço. Você tem que pesquisar quem faz a graxa, quem faz a tinta, quem faz a sola, para você montar o seu sapato, e tem um custo para isso. Tem um custo de pesquisa, de busca, tem um custo de transporte desse material, para você ir até lá, comprar uma negociação, tem um custo de negociação também. Tinha tudo isso antes da Revolução Industrial. Então, o que causou a mudança? Para reduzir custos, o cara que montava o sapato, o cara que fazia o cadarço, o cara que fazia o salto, o prego, qualquer coisa assim, conversaram, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar tudo no mesmo lugar? Então arrumaram um barracão e começaram a trabalhar todos juntos. Isso reduziu custos. Eles estavam ali, o cara queria o cadarço, ele estendia a mão, o cadarceiro estava do lado dele, né? Então estava resolvido.
Com a tecnologia da informação, o que aconteceu? Nós substituímos agora o espaço e o tempo por tecnologia. Então, eu não preciso estar no mesmo barracão do cara que faz o cadarço. Eu não preciso... A informação é só falar, ô, Zé, tem mais cadarço aí? Pronto. Eu falo pela internet. Antigamente, eu tinha que ir até a casa do Zé para saber se ele tinha cadarço para fornecer. Então, esses custos foram reduzidos na montagem das fábricas da Revolução Industrial, e agora foram reduzidos de novo, sem a necessidade de um lugar físico. Então, muitas indústrias hoje trabalham assim também, mesmo indústrias de automóvel, elas estão conectadas com seus parceiros, seus fornecedores de peças, e o cara, quando tira uma peça do almoxarifado, o seu fornecedor recebe a informação automaticamente, e já inclui uma remessa. É tipo canaleta de sanduíche do McDonald's, né? O rapazinho tira um sanduíche, desce a pilha, o cara que frita o hambúrguer já corre lá e põe o outro no lugar. É assim que acontece, só que de forma tecnológica agora. Então, isso aí sim, estamos voltando ao que era antes, da mesma maneira como os próprios músicos, que ficaram muito confortáveis com a invenção da tecnologia, que eliminou a necessidade deles cantarem em público, deles irem com a sua carrocinha nas praças e fazerem seus números da Idade Média, né? Pensando na Idade Média agora, pensando no meu tempo, onde eles iam nas praças para cantar e tocar aquele alaúde e tal. Aí inventaram o fonógrafo e depois o toca-discos e o gravador e tudo, eles puderam ficar em casa, vendiam o disco, a música ia para o cliente e eles ficavam em casa. Com a tecnologia que permitiu que o cara também baixasse legal ou ilegalmente, geralmente muito mais legalmente, a música, a mesma tecnologia que tinha dado esse conforto para eles fez com que eles saíssem de casa agora e fossem para o show, fazer show. Então você vê cara de 70 anos de idade, roqueiro, de 70 anos, chegando nos 80, pulando com o microfone no palco, assim, porque ele não pode ficar em casa mais, senão ele não ganha dinheiro, ele tem um custo de vida enorme. Então ele teve que... Então, essas nuances na tecnologia fazem a gente ter que correr atrás e trabalhar de acordo com as novas normas de mercado também. Então, hoje, o que está acontecendo? As empresas já estão enxergando que é vantajosa a forma de trabalhar, de colocar os seus colaboradores para trabalhar em casa. Primeiro, tempo de deslocamento. Ele não tem mais ele não gasta 1, 2 horas, às vezes, numa cidade grande, para chegar no serviço. Ou mais, tem gente que gasta 3 horas para ir e voltar, né, do trabalho. Então não tem mais esse tempo. Não tem mais os riscos do deslocamento. Porque você saiu na rua hoje, você corre risco. Batida, ser assaltado, ser atropelado. E ficar em casa, você pode apanhar da mulher, você não fica muito bravo com você. Mas isso é o máximo que acontece. A flexibilidade de horários. Então, por exemplo, eu sou um cara que gosto de acordar de madrugada e fazer coisa de madrugada. Agora, para mim é muito melhor esse horário, para outros não. Então você escolhe os seus horários. O convívio familiar também muda, né? Você tem mais tempo para ficar com a sua família. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, eu trabalhava em São Paulo, e eu levava 1h30 para ir para o trabalho, 1h30 para voltar do trabalho. Quando eu chegava do trabalho, eles estavam quase dormindo. Eu brincava 5, 10 minutos com eles e já tinha que ir para a cama, as crianças, né? Então, hoje, você ficando em casa, você tem mais tempo. Outra coisa também que as empresas estão percebendo, que existe no colaborador um senso de dono. Ele tem que tomar decisões, que hora ele começa, que hora ele termina, o que ele faz, o que ele não faz. E esse senso de dono, nem todo mundo tem. Então, esse trabalhar em casa é uma peneira também, que vai deixar muita gente fora do tabuleiro. Não vai conseguir andar no mesmo ritmo que devem andar as empresas agora no novo normal. A produtividade aumentou, toda a empresa sabe disso já testaram, né? Já testaram um ano de teste. O comprometimento aumentou também, sim, porque o cara começa a fazer um trabalho, chega às 6 horas da tarde, que é a hora que ele sairia, ou 5h30, que ele iria pegar o ônibus para voltar para casa, fala, não, eu vou terminar. Ele continua. Eu vou terminar. Aquilo que a Mari falou também, da sustentabilidade, ou foi você que falou, agora não lembro mais, você gasta menos recursos, você tem menos poluição. Ou para quem fala errado, menos poluição. Você tem
maior economia de combustível, menos fumaça nas ruas, você trabalha orientado a resultados, você tem melhor qualidade de vida. Tudo isso mudou. Agora, como a Mari falou do pai dela, né? Quem trabalha em casa tem que treinar a família. Isso é importante. Vai ter que treinar a família, porque a família tem que entender que agora o papai ou a mamãe estão no escritório. Sim. E tem que adaptar a casa também. Você não pode querer colocar o seu notebook em cima da máquina de lavar roupa que está lá centrifugando e querer fazer uma live com o diretor da empresa na qual você trabalha. Vai sair meio tremido, vai sair balançar bastante. Ele vai ficar meio tonto com a live. Vamos ter que treinar também as pessoas na comunicação online. Então, muita coisa, muitos cuidados agora você vai ter que ter na comunicação online. Até puseram... E tem um contra também, que ainda não é um contra, né? Mas ele é uma questão, são questões sem resposta. Por exemplo, as questões de legislação trabalhista, né? Aqui na Europa se fala muito. Por exemplo, o meu marido, ele já recebeu dinheiro da empresa para comprar uma cadeira, porque eles precisam fornecer cadeira. E aí tem debates, por exemplo, assim, muita gente que é de família do interior quer voltar para o interior para ter uma qualidade de vida melhor. Só que, de acordo com a legislação, quem é contratado, por exemplo, aqui na capital da Bulgária, em Sofia, não pode sair da capital por questões de acidentes de trabalho, por exemplo. E como se resolve isso, né? São questões, assim, importantíssimas que a gente também tem que pensar, né? E tem que se adaptar, e tem que ter paciência e resiliência, né? E obediência também, né? Porque se a tua empresa te diz, você está home office, mas você não pode se deslocar para trabalhar no interior, o que você pode fazer? Então, são questões sem resposta, né? Que elas precisam ainda ser desenvolvidas. O que eu percebi, isso é, Mari? Pode falar, essa é a Mari. parte... Pode falar. Essa é a parte que vai ter que ser... os responsáveis por essa parte vão ter que resolver isso, né? Que é governo, legislação e uma coisa. Na realidade, nós que trabalhamos em casa, nós temos que resolver a nossa parte, que é a parte que a gente tem condições de resolver, né? Aquela parte da comunicação, da mudança do ambiente de trabalho para o ambiente caseiro, com a família, entendendo o que está acontecendo, uma educação familiar para isso. Por exemplo, se eu gastava 2, 3 horas para ir trabalhar e voltar, eu tenho que agora aprender que essas 2 ou 3 horas é tempo ganho para o meu aperfeiçoamento profissional. Porque antes eu ficava num carro, numa condução, no metrô, no ônibus, gastando esse tempo. Hoje eu posso fazer uma pós-graduação online usando essas 3 horas por dia que eu tenho a mais. Não para ficar vendo novela, vendo BBB ou qualquer coisa assim. Eu posso ganhar muito com aperfeiçoamento profissional. Fazer um curso de línguas, por exemplo. Eu até brincava em algumas palestras que eu fazia em São Paulo, e eu dava essa ideia. Cara, vocês ficam 3 horas no trânsito de São Paulo. Imagina se você pudesse você comprar um curso de línguas em áudio e ir escutando nessas 3 horas. Eu fazia em isso. Um ano. Então, em um ano você falaria até sânscrito. Eu aprendi. Você seria Legal. Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa fala, não tenho tempo. Eu posso dizer que eu aprendi italiano durante as minhas viagens para o trabalho de ônibus, às vezes no carro, mas a maioria das vezes eu ia no ônibus ouvindo podcast. Então, assim, a pessoa que quer, ela aproveita todas as oportunidades. Então, acho que o nosso livro, ele é assim, ele chegou no momento certo da pandemia, mas ele pode ser aproveitado em qualquer crise, não necessariamente em crise. Uma pessoa que queira uma segunda oportunidade, ou enquanto está empregada também, queira desenvolver um projeto em paralelo, um aposentado, né, Mário? Que, eu não quero ficar em casa, eu quero uma coisa nova, né? Eu quero fazer, produzir, né? Oferecer algo novo para a sociedade. Exatamente. Você tinha acho que outra pergunta aí, né? Tenho. Bom, então esses são os desafios, né? E, na opinião de vocês, como que a gente pode estar aberto para o novo, né?
E, ao mesmo tempo que tudo mudou negativamente, se abrirão novas oportunidades, que a Mari até colocou uma das possibilidades. Só voltando um pouco na experiência que a gente está tendo no Brasil, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão fugindo um pouco das capitais. Não sei como está a questão das legislações aqui, mas quem está tendo a oportunidade de sair das capitais, vir para o interior, estão vindo. E o que a gente mais escuta é assim, que delícia morar em casa. Que delícia. Que delícia morar no interior. Eu posso ir na padaria a pé, eu posso sair com 15 minutos para chegar ao trabalho. Então tem muita gente vivenciando também esse outro lado, né, essa nova experiência. Mas não sei como funciona a legislação trabalhista aqui em relação a isso. Isso já está sendo feito, né? São Paulo, por exemplo, muitas empresas de São Paulo, muitos colaboradores de empresas de São Paulo se mudaram para cidades ali da grande São Paulo, da cidade, a Jundiaí também, até Campinas. Porque o cara pegava 1, 2 horas de estrada para ir trabalhar todos os dias. E isso acabava com o humor dele, com a qualidade de vida dele. Isso destrói, Era muito estresse. Muito estresse. E voltar ao que era vai ser um problema. Porque pensa assim, você tem uma empresa onde você aluga um andar inteiro num prédio, onde estão todos os seus colaboradores trabalhando ali, lado a lado, tal. Agora mandou todo mundo para casa. Legal, está todo mundo em casa agora. Agora vamos voltar, todo mundo vai voltar. Foi todo mundo vacinado, pode voltar. Vai ter que continuar distante. O distanciamento social não acabou com a vacina. Então vai todo mundo ter distanciamento. Então se alugava um andar, você vai ter que alugar 3. Você empresa, né? Você vai ter que alugar 3 pavimentos. O seu custo vai disparar. E você não quer que dispare o custo. Então você vai falar assim, amigo, fica em casa, vai. Fica em casa que está dando certo, não vamos mexer em time que está ganhando. Então, essas mudanças vão permanecer sim, não tem jeito. Algumas atividades, talvez, né, voltem ao que era antes. Então, o cara é carrasco, por exemplo, ele não vai matar o prisioneiro em casa, ele vai ter que voltar lá para o lugar onde ele fazia isso, da execução, né? O cara que faz autópsia, o médico que faz autópsia, ele não vai levar o cadáver para casa para fazer autópsia. Exagerando aqui, né? Exagerando. Mas isso ele vai ter que fazer. Agora, algumas mudanças vão ter que acontecer também, que é a maneira como você lida com as distrações. Porque no trabalho você tem distrações. Porque os outros distraem você. Quem já trabalhou em empresa sabe disso. Você está lá, às vezes, quase resolvendo a equação, aí vem um colega e fala assim, ô Mário, vamos tomar um café? Aí ele é chefe seu. Você não vai falar não. Ninguém fala não para chefe, né? Ninguém fala não para chefe. Ô chefe, que oportunidade ótima como tomar um café com o senhor. É o que eu mais desejo na vida. E a sua solução do problema evaporou-se. Você não vai conseguir achar onde é que estava aquela ideia que você tinha, né? Então, essas involuntárias você vai ter que ter. No trabalho você tem essas. Mas em casa você não tem mais. O seu chefe não vai lá na sua casa, não é? Mas você tem quem na sua casa? A geladeira. A geladeira está ali gritando, Mário, vem comer alguma coisa, meu filho. Você precisa se alimentar. Você precisa de carboidratos para o cérebro funcionar. E aí o senhor escuta a geladeira, não quer desapontar a geladeira. Vem a série que você está assistindo e já está no último episódio. E você está em casa e a TV está olhando para você e você acaba cedendo. Então, a siesta, né, depois do almoço, que é aquela que em casa é fácil, você tirar uma soneca depois do almoço. Na empresa já é difícil, você tem que apoiar a cabeça na mão, assim, ó, na sua mesa, e fazer de conta que está lendo um documento muito importante. Como eu costumava brincar até nos cursos que eu dava, eu falava assim, quando você tiver sono, depois do almoço, né, procura uma sala da empresa que está vazia, e fala, ó, eu vou ali, eu preciso resolver umas coisas aqui, é um lugar mais silencioso para pensar. Então você vai lá, senta numa cadeira, põe os pés na mesa e dorme. Aí, deu meia hora, você levanta com o cérebro limpinho, sai lá e fala assim, pessoal, resolveu o problema, viu? Salinha boa ali para resolver o problema.
Pronto, Pronto, resolveu tá o problema. Agora em resolvido. casa você vai ter que se policiar, senão você vara a tarde toda, né? Assim. Agora, Mas a essas gente não coisas. pode esquecer também, Mário, das pessoas que gostam de sociabilizar, né? Elas gostam do ambiente de trabalho, né? Elas gostam não estou fazendo apologia ao cigarro, eu, inclusive não gosto. Elas gostam de descer e fumar, tomar um cafezinho, às vezes jogar um ping-pong, né? Tem muita gente. Então, ocorreu também, por exemplo, a Andréa, como empresária, ela deve ter tido contato com alguns funcionários que talvez preferissem ficar em casa ou que talvez preferissem voltar para o ambiente de trabalho. Então, o empresário, ele tem que prestar atenção nisso também, né? Questões psicológicas, né? Muitas empresas dando suporte para funcionários que precisam, né, eu tô tão sozinho, às vezes a pessoa vem para a capital só trabalhar e acaba ficando completamente sozinha. Então, não dá para esquecer desse público também, né? Bom, eu A sempre nossa, olho. a nossa Eu, experiência foi nos períodos de pandemia, e aqui em São José do Rio Preto, nós tivemos um lockdown que não podia sair nem na rua. E a gente se comunicava por telefone e todos pedindo, por favor, a gente quer voltar, pelo amor de Deus, a gente precisa É, voltar, porque é muito ruim, realmente. é, É muito ruim ficar só, eu, e eu a maioria enxergo. sozinho, né? Eu enxergo sempre tudo como oportunidade, né? Então, quando você me fala isso agora, eu penso assim, uau, quantos psicólogos existem no Não é? mercado que não estavam conseguindo, por exemplo, montar um consultório, contratar uma secretária. Esses caras e essas caras, eles têm agora condições de fazer um trabalho excelente de sendo contratados às vezes pela própria empresa que não quer que os seus colaboradores fiquem depressivos, né? E trabalharem de casa também. Então, as empresas vão ter sim, né, que perceber isso nos seus colaboradores, vão ter que criar momentos de descontração, mesmo que seja online, mas momentos de descontração. Às Sim. vezes eu entro eu vou fazer alguma palestra online, aliás, só estou fazendo palestra online há mais de um ano, né, que eu só faço online. Nem aceito pedidos de proposta para palestra presencial. Então, às vezes eu entro e aí eu percebo que o pessoal está num bate-papo, a turma da empresa, tá todo mundo, cada um na sua janelinha lá, todo mundo conversando e tal. Quase que eu chego e falo assim, gente, acho que eu estou no melhor não interromper vocês aqui, né? Porque eles estão sentindo falta desse bate-papo, dessa conversa jogada fora, vamos chamar assim. Porque não é jogada fora, ela é jogada dentro, ela vai amenizar a dificuldade daqueles que precisam ter alguém para conversar, para contar novela, para resolver coisas juntos. Então, isso é oportunidade para a empresa, eu vou Uhum. explicar por quê, e para profissionais da área, para dar assistência, da área de RH, da área de psicologia, de cuidado com pessoas. Por que para a empresa? Porque uma empresa que passar a fornecer um serviço assim para os seus colaboradores, ela vai ter um mais, um plus aí na visão que o seu colaborador tem com a empresa. Ela vai ter mais uma razão para o seu colaborador fazer um bom trabalho, porque ele percebe, poxa, a empresa está cuidando de mim, eles realmente estão cuidando de mim. E antes, esse cuidar dele seria muito mais difícil, porque o sujeito mora a 100 quilômetros do lugar de trabalho, não iam mandar ele uma psicóloga lá conversar com ele, ou ele teria que ir até um consultório para falar. Agora não, papuf, já está lá um profissional dando assistência. Não, eu falei psicóloga, mas tem muitas áreas Tantos também, né? outros. Uhum. Tem muitas áreas. Uma área técnica, que a empresa percebe uma dificuldade naquele colaborador, que ele não está conseguindo sair daquele ponto em que ele está, a empresa pode fornecer para ele um curso online, para ele subir um patamar Sim. na sua atividade e aprender uma nova atividade ou aprimorar a sua atividade. E tudo isso é percebido pelo colaborador, pelo funcionário, como uma mão amiga que ele está recebendo da empresa para a qual ele é trabalha. verdade. Eu, quando sou chamado para fazer palestras em empresas, às vezes a empresa fala assim, Mário, nós vamos lançar um produto, eu queria que você viesse fazer uma palestra para falar do produto. Meu amigo, não é assim que funciona. Me Não sou conhece, né? influencer.
Não é assim que funciona. Você vai convidar pessoas para ouvirem você falar de você. Ninguém quer ouvir falar de você. Não. Ofereça alguma coisa, que nem vocês estão oferecendo hoje. Né? Vocês estão oferecendo um bate-papo aqui que nem está dentro dos seus produtos. Você não está vendendo produto. Não. É um Né? serviço, Mas as pessoas, né? Para outros as pessoas que profissionais. estão assistindo estão percebendo que tem um benefício que você está entregando de mão beijada para as pessoas, então elas vão ter uma memória agora da sua empresa. Que A não marca. foi falado, não foi do tipo compre, compre, compre. É uma memória que elas vão adquirir, que elas vão. Eu sempre falo, quando você faz uma gentileza para alguém, você conquista essa pessoa e você a deixa constrangida a fazer uma gentileza para você. Não é assim? Mas, gente, olha, falando em oportunidade, eu queria levantar uma questão que é muito importante, que é a evolução do e-commerce, tá? Não tem como a gente falar de pandemia sem falar de e-commerce. O crescimento aceleradíssimo. Eu sou uma pessoa que não gosto de comprar online, tenho pavor porque eu não quero comprar uma coisa que chega em casa e eu preciso trocar. Eu comecei a comprar online e essas vendas, elas cresceram demais. Inclusive, Andréia, para o departamento de decoração e móveis, nos 3 primeiros meses, isso é um dado de uma empresa de pesquisa de varejo que chama Neotrust, é um instituto, tá? 8%, cerca de 8% do aumento nos 3 primeiros meses nas vendas de produtos decorativos de móveis e de construção neste ano comparado ao mesmo período do ano passado. Então, assim, não tem realmente como a gente ficar fora da internet nesses tempos, né? E eu vejo assim, comprar um móvel pela internet, você realmente tem que confiar na empresa, né? Exato. Não tem, eu não compraria nem um chinelo pela internet, quanto mais um móvel. Então, assim, uma empresa que tem credibilidade, né? Uma empresa que tem credibilidade, que já tem credibilidade, tem seguidores fiéis, né? Não nem digo influencers, eu digo consumidores mesmo, que vão boca a boca, ela vai conseguir muito mais espaço. Isso mesmo. Eu vi um vídeo aí no canal de vocês, achei muito legal. Uma pessoa que comprou seus móveis, ela disse que ligou aí para vocês, falou os móveis que queria, aí vocês mandaram um caminhão de móveis na casa da pessoa. Foi, para ela sentir. E aí, põe aqui, tira aqui, põe lá. Então, tem que mandar sempre mandar com uma pessoa forte, né? Por quê, Mário? Porque a gente acredita? A gente acredita, né, que as pessoas, elas não têm que comprar, não tem que comprar um móvel. Eu tenho que adquirir a sensação de que o que essa ambientação ela faz comigo. Então, ela muda todos os sentidos. E o que é muito legal é que a gente tem esse retorno dos clientes, assim, felizes. Então, eles falam pra gente, o ambiente transformou a minha vida. Porque nós que somos da área da arquitetura, a gente consegue perceber os espaços. Nem todo mundo tem essa percepção de espaço. Como ele pode ser explorado, como ele pode ser utilizado, quais as sensações que aquela cor, de repente escolhida, ela pode trazer para você. Se ela te deixa mais calmo, se ela te deixa mais agitado. E uma outra coisa assim que é muito legal, porque o espaço que a gente cria é um espaço que ele gera conexão entre as pessoas. Então a gente gosta disso, a gente quer isso, né? Você, ao invés de deixar o filho trancado no quarto jogando videogame, ele vai estar no mesmo ambiente em que o pai está cozinhando, fazendo um belo churrasco, a mãe está fazendo uma outra atividade nesse mesmo espaço. E que bom que a gente pode participar dessa integração entre as pessoas. Então, pra gente, o nosso principal objetivo esse. Parabéns. Fazer essas relações aí junto com vocês, levar informação. E é isso que a gente quer para todos, né? Com todos. Você sabe que eu comprava online antes da pandemia, eu fazia compra de supermercado online. Tinha só um supermercado aqui na minha cidade. Não era sempre que eu fazia, né? Mas quando eu estava sem tempo de ir ao supermercado, eu entrava no site do supermercado que tinha aqui na minha cidade e comprava as coisas, né? Vinha muito, muito bem em caixinhas, padronizadas, um negócio muito bacana. Aí começou a pandemia,
Falei, bom, agora não vou nem no supermercado, vou comprar. Entrei no site da empresa. O site da empresa estava lá em construção, não tinha mais o supermercado online. Então isso é o que eu chamaria de falta de percepção do que vai acontecer. Se bem que ninguém teria percebido, né? Ninguém ia anotar a placa do caminhão que nos atingiu no começo de 2020. Mas veja que naquele momento, essa empresa que já estava adquirindo uma certa experiência de vendas online, ela talvez não estivesse dando lucro, saiu do ar. Agora tem vários supermercados aqui vendendo online, inclusive vendem por aquele aplicativo de iFood, né? O iFood agora incluiu os supermercados também. Então você quer uma caixa de fósforo, o cara vem entregar. Você quer comprar uma compra por mês, não vem na moto, porque senão a moto não aguenta, né? Mas ele vem de carro. Aí vem um motorista do iFood de carro. Então isso é muito prático. Eu viciei. E um problema também, porque você compra tudo que é gostoso, né? Você fica no aplicativo olhando assim e fala assim, uau, olha isso aqui, meu. Nossa, esse chocolate aqui. É muito gostoso. Bom, deixa eu continuar aqui com algumas perguntas que a gente precisa extrair de vocês. Quais as principais dicas que vocês dariam para as pessoas que estão buscando se reinventar na carreira profissional? Olha, eu vou fazer rapidinho para o Mário encerrar, que eu acho que ele é o brain, o cérebro. Eu sou um ratinho pequeno, então? Não tem aquela dupla de ratinhos, um mais alto e um baixinho? Gente, eu acho que assim, a pessoa que ela está tentando se reinventar, ela pode estar em qualquer fase da vida, pode estar passando por uma crise, às vezes nem está passando por uma crise. Mas as crises são boas, né? As crises, eu acho que nas crises, as crises trazem oportunidades, né? Às vezes uma crise na comunidade que você atua traz novos produtos, um cliente chato, né? Crica, traz novas ideias. Então, assim, é difícil a gente receber crítica, mas é muito bom você estar aberto, como a Andrea é, por exemplo. Eu vejo que você é muito assim, sabe? Eu tenho orgulho de você, eu vejo o trabalho de vocês, eu acho maravilhoso, e ainda assim, você está aberta ao conhecimento, né? Quando eu escrevi o livro com o Mário, eu sempre pensava no livro como uma forma de ajudar pessoas pequenas, no sentido de iniciando. E quando eu vejo uma pessoa que tem uma empresa nesse porte, lendo o livro e dizendo que é muito bom, meu coração acelera. Porque realmente é essa a ideia, sabe? Da pessoa ir buscar. Ela precisa buscar, ela precisa interagir, né? Ela precisa estar aberta às novas ideias, ela precisa estudar, ela precisa pesquisar, mas acima de tudo, não buscar perfeição, não esperar estar perfeito para se lançar no mercado, né? Isso não quer dizer que eu não sou a favor do planejamento estratégico e holístico, eu sou absolutamente a favor, mas isso pode ser feito no decorrer do processo. Passa a Eu bola para o comprei um Mário. produto, de uma empresa ontem, eles não estão perfeitos, eles tiveram que ontem fazer uma atualização do Windows meu. Então, você vai encontrar que as empresas Tecnologia. de TI, de tecnologia de informação, elas São as não têm nenhum piores. produto pronto. Todo mês vem lá, aguarde atualizar. Eu já saí de casa com o notebook na mão, aberto, para entrar no carro e pegar a viagem, pegar a estrada para fazer uma palestra, porque o Windows resolveu atualizar justo naquela hora. Então, eu fui com ele no banco do carro, o notebook aberto, atualizando, virando a rodinha assim, e torcendo para ele terminar logo, para eu poder chegar no lugar da palestra. Mas uma coisa você falou aí das pessoas, dos pequenos, né, dos pequenos empreendedores, e não só pequenos empreendedores, mas pessoas aposentadas. Porque eu sou aposentado desde fevereiro a pandemia me aposentou, né? Porque foi no mesmo mês que eu entrei em clausura, virei no meu monastério aqui, eu fiquei enclausurado, eu também fiquei aposentado. Mas como a minha atividade não é de fazer força, não exige, músculo, exige só cérebro e boca para falar,
eu continuei a minha atividade, normalmente, escrever também e tudo. Agora, muita gente trabalha no escritório, trabalha numa empresa, numa fábrica, de repente se aposenta. E aí, se o cara se aposentar e parar, ele morre. Ele vai sentar no sofá, o sofá vai engolir ele. Ele vai ficar vendo sessão da tarde. Não sei nem se existe ainda sessão da tarde. O sofá vai engolir ele, ele vai morrer, vai ficar doente. Não vai ter mais meta na vida, não vai ter mais nada. Então é preciso que você tenha, falando agora para cada um que está nos ouvindo aqui, tenha um plano B na sua vida. É importante que você tenha um plano B, nem que seja um hobby. Por exemplo, eu tenho meu trabalho normal, meu trabalho que me dá, que paga o arroz e feijão, né? E eu tenho um trabalho paralelo que eu já faço há muitos anos, que é de usar a internet para responder perguntas sobre a Bíblia. Eu tenho mais de 500 mil de seguidores no YouTube, quer dizer, eu até me arrepio quando olho, puxa a responsabilidade, né? Então esse é o trabalho que eu faço nas horas vagas, que me dá prazer de fazer. Agora, às vezes você tem uma atividade também paralela, que pode ser uma atividade que dá prazer a você, mas você hoje não usa aquilo para ganhar dinheiro. Eu não uso, claro, a parte evangelística minha para ganhar dinheiro. Não ganho nada com isso, eu gasto só, né? Mas não ganho nada. Mas você pode ter. Então você tem um hobby. Eu queria montar um negócio, que negócio que eu vou fazer? Pensa se o seu hobby não serviria para outras pessoas. Sei lá, você gosta de fazer pratos, cozinhar? Será que você não pode abrir fazer bolo? Você não pode abrir uma loja na internet de bolo para atender a sua área aí, a sua região? Você faz bordados, você faz qualquer outra coisa. Tenta procurar, porque quando você tem um hobby, você é a melhor e mais entendida pessoa desse negócio, do negócio do seu hobby. Não adianta eu falar assim, eu vou fazer bolo, me aposentei, agora vou fazer bolo. Meu, o bolo que eu fiz, eu só conseguiria vender para a prefeitura pavimentar a cidade, usar de blocos de paralelepípedo aqui na rua da cidade. Porque tinha que bater com martelo nele para quebrar, cortar com serrote, né? Então não tenho vocação para isso, de jeito nenhum. E eu sei que também vender miojo pronto, ninguém vai comprar. Então, é importante você analisar o seu hobby, se tem mercado para ele, e se tiver, cara, pula em cima, vai nessa. Porque você é a melhor e mais entendida pessoa desse negócio. Agora, quando você vai começar um negócio, você tem que olhar para sua mão. Olhar para sua mão e pensar assim, precisa de capital? Precisa de um ponto físico? Precisa de equipamento? Precisa de maquinário? Precisa de gente, empregados? Se você descobrir um negócio com menos dedos, né, vai eliminando, não, o capital não precisa. Então tá bom, ficou só com 4 problemas para resolver. Gente também não precisa, porque eu vou fazer eu mesmo. Então, diminuiu um problema aí, porque cada gente é problema, né? Capital é problema. Maquinário é problema, não é? O que mais que eu falei aqui? Ponto físico é problema. Então, dá para você eliminar todos esses problemas? Porque o cara que vai trabalhar por conta própria, o que ele faz às vezes? Ele vai na 25 de março em São Paulo, compra o fundo de garantia dele inteiro em Bugiganga e vem para a cidade dele, aluga um ponto, contrata balconista, empresta dinheiro do banco e fica na porta esperando chegar um cliente, um freguês, né? Um freguês que não chega. Quem chega antes do freguês, chegam as duplicatas para ele pagar. E aí ele se desespera, daí vai sair no Sebrae. As empresas fecham nos primeiros tantos anos. Virou estatística. Por que fecham? Porque nunca deveriam ter aberto aquela empresa daquele jeito. Mas existe atividade que dá para fazer sem os 5 dedos? Existe. Você faz um curso de corretor de imóveis, você precisa de um telefone e um carro. O carro você já tem, o telefone você já tem. Todo mundo tem um carro e tem um telefone, não é? Você entende você trabalhando numa empresa, você tem um cérebro que foi alimentado no seu trabalho com tecnologia, com conhecimento de processos, com uma série de coisas. Quando você saiu da empresa, você trouxe no seu cérebro todo aquele conhecimento que você adquiriu em 30 anos de trabalho. Tem gente que paga por esse conhecimento. E você, então, pode ser um consultor. O que você precisa? Um telefone. Um telefone. Você pode trabalhar na praça.
O telefone a gente não foge, né? Tem que ter. O telefone não tem jeito, mas hoje até cachorro tem telefone, né? Tem. Gato já anda com o celular no pescoço. Então você vai ter que ter um celular, só isso. Você pode, se na sua casa tem muita gente perturbando, muita briga, muita criança, muita coisa, vai na pracinha ali onde os velhos jogam dama, escolhe uma mesinha, senta lá e faz ali o seu escritório. Quem trabalha em casa, o meu filho trabalha há anos também de home office, ele é executivo de uma empresa de TI, mora agora no Canadá. O lugar dele, o escritório dele, são as salas VIPs de aeroporto, porque ele viaja tanto que ele é quase sócio da companhia aérea, né? Então eles têm aquele acesso àquelas salas VIPs, que você tem comida, tem bebida de graça, você tem um lugar para conectar na internet. Ele fez disso o escritório dele, está sempre viajando, agora não, porque agora também está trancado em casa, mas continua trabalhando de casa com equipes grandes de trabalhadores na área de TI, administrando essas equipes e tudo mais. Então você agora consegue adaptar esse segundo tempo da vida, vamos chamar assim, você que é aposentado, que aposentou, tenta achar uma coisa que não precisa de 5 dedos. Tá bom, se você precisasse de 2 dedos, já tá bom. Mas não vai jogar todas as fichas nesse novo negócio. É isso que eu quero dizer. Não começa comprando lugar, comprando máquina, contratando empregado, fazendo... Espera, vai devagar, e aí vai chegando lá, até chegar no ponto ideal para você. É isso. Bravo. Eu acho que eu falei demais, não falei? Não, tá Acho ótimo. que falei. Tá ótimo. Vamos ter que fazer outra, viu, Mari? Vamos aí. Ô, Mari, você falou, né, dessa... que você ficou surpreendida por a gente ler o livro, e tem logo no começo, né, do livro, tem uma frase que ela me chamou muito a atenção. E eu acho que todo empresário, todo empreendedor, eu acho que tem que carregar isso, que é quando vocês falam assim, ó, para evoluir, é preciso ter a visão de um empreendedor, a garra de um operacional e a organização de um administrador. Porque Esse é o Mário. é o Mário. Esse é o Mário. Essa parte é do Mário. Porque todos os dias a gente tem que lembrar disso, porque na nossa vida profissional, seja ela dentro de uma indústria, dentro do comércio, seja ela como profissional liberal, a gente tem que lembrar isso. E sempre a gente está buscando evolução. Então, se é uma evolução, a gente tem que ter essa garra do empreendedor, tem que lembrar que a gente é o operacional, sim, né? E organização de um administrador. Eu confesso que eu busco essa organização administrativa. Eu sou da área de criação, então eu não sou das mais organizadas. É uma luta diária, mas eu busco. Olha, não tem muitos chefes, né? Eu já trabalhei para muitas empresas que eles querem os funcionários criativos, mas eles não dão o mínimo de organização no gerenciamento. Então, não tem como você ser criativo sem organização. Se você está num caos, você não entende, não tem informação suficiente, você não consegue entender a estratégia ou o planejamento, não tem como ser criativo. E muitos gestores não entendem isso. Quem começa um negócio, ele tem que entender até onde vão suas competências. Quem começa um negócio sozinho, né? Então não adianta você querer cobrir todas as necessidades. Então, se eu vou montar um escritório de alguma coisa, de arquitetura, por exemplo. Eu sou arquiteto. Eu vou montar um escritório de arquitetura. Eu tenho as ideias, mas eu não tenho a paciência de ficar lá detalhando um projeto. Planejamento estratégico. Né? Eu nem sei mais não, porque eu nunca aprendi a mexer com CAD, por exemplo, com o software que existe hoje. No meu tempo era régua T, nanquim, caneta de nanquim, aquelas coisas, né? Passar gilete, né? Raspar vegetal, era assim, no meu tempo era assim. Então, se eu fosse hoje montar um escritório de arquitetura, eu ficaria só com a parte pensante, mas eu iria terceirizar a parte executante. A parte do raspar com gilete a tela do computador no programa de CAD. Que hoje não daria pra fazer isso. Né? Mas então você que trabalha sozinho e quer montar um negócio, determine a sua competência e terceirize o resto.
Bravo, Mário, Terceirize isso o resto. mesmo. É, Terceirize. Em exatamente. tudo. Muito cuidado com sociedades. Meu pai falava assim: você sempre tem dois sócios, um que entra com o dinheiro, outro entra com a experiência. Aí o que entrou com a experiência sai com o dinheiro, o que entrou com o dinheiro sai com a experiência. Então, muito cuidado. Às vezes é preferível você contratar terceiros para fazer as arestas que você não consegue aparar. É isso. É isso, é isso. Bravo. Gente, muito legal esse bate-papo, muito gostoso. Fiquei muito feliz em revê-los, né? De uma certa forma, bem mais próximo. Só queria agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, interagiram. Muita gente disse que o conteúdo foi muito bom aqui, pelo que eu vi nas mensagens. Que bom, né? Que as pessoas gostaram. E eu só tenho que agradecer vocês dois aí em vir aqui compartilhar um pouco da experiência, do conhecimento, a Mari dessa experiência internacional e que na pandemia nivelou, né? Que às vezes a gente fala assim, lá fora é melhor, lá fora e agora a gente está tudo igual. Todo mundo está igual e enfrentando as mesmas dificuldades e os desafios Você vê que são os mesmos. eu não sabia falar búlgaro. E eu entendi tudo que a Mari falou hoje. Então, Você viu? Maravilha, a tecnologia, o que faz com a gente? Mas é que eu estava falando grego hoje, não era búlgaro. Bom, búlgaro para mim é grego. Gente, muito obrigada. Eu espero, né, revê-los o mais breve possível, pessoalmente, e poder contar com vocês dois para um outro bate-papo, num outro momento, e a gente vir aqui e experimentar um pouco da experiência de cada um de vocês. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Fiquei muito honrada, muito feliz em compartilhar um pouco do que eu sei com vocês. Eu não esqueço que um dia eu estava fazendo uma palestra, era em São José do Rio Preto? Era em São José do Rio Preto, a palestra que eu estava fazendo. Aí chegou uma mocinha do meu lado, assim, falou assim, eu sou arquiteta. Eu gostei da sua palestra. Falei, ela, e quantos anos faz? 10 anos aquilo? Acho que... 6 anos. Uns... 6 anos. Quanto? 6. 6 anos. 7 anos, Mário. Por aí, né? Por aí. Você vê só como o mundo dá volta, né? Dá Interessantíssimo volta. isso. Pois. Mas muito obrigado pelo convite também. E na próxima, com a evolução das coisas, nós vamos ter uma impressora 3D aqui. E você vai poder servir um café pra gente, né? Tá bom. E a gente Eu acho. apareceu café aqui na minha frente. Um cappuccino rio-pretense, doces rio-pretense, que aqui na nossa cultura Isso. muito doce. Os doces caseiros, né? E traz a Fibrato para a Europa, né? Opa! Aí, ó, já tem uma representante lá, ó. Contrata a Mari aí, ó. Pois é. Gente, muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas que ficaram até agora com a gente. Obrigadão. Obrigadão. Até mais. Obrigado, hein? Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Você ainda está ao vivo. Estou desligando. Encerrar.